Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro Negra. Nesse vídeo a gente vai conferir um conteúdo aqui do ESPN FC, né, apresentado pela Daniela Boaventura. Vai estar lá o Mauro Naves, o Pascoal e o Zinho, né? E a gente vai conferir eles falando sobre a vitória do Flamengo sobre o Botafogo, né? Essa vitória aí que garantiu ao Flamengo um pouco de tranquilidade e sossego depois de dias turbulentos e que fez com que o treinador do Botafogo quase que ele chegou de fato a botar o cargo dele à disposição da diretoria, mas ele fez isso na malandragem, querendo ser malandro diante de malandro, né? Vamos conferir essa brincadeira aí, dando um like no vídeo, se inscreva no canal 321. A gente vai falar do jogo do estádio Newton Santos, porque o Botafogo perdeu a invencibilidade em casa, continua com uma distância muito grande, agora são 10 pontos para o vice-líder, que nesse momento é o Palmeiras, mas a instabilidade chegou, Zinho. A gente viu o jogo, a gente viu a vitória, o que chamou a atenção, na verdade, foi a declaração. Então vamos primeiro de jogo. Daqui a pouco a gente escuta a declaração do Bruno Lage, que eu acho que isso pesou, né? Tudo bem, veio de uma eliminação e uma derrota em casa, o que não tinha acontecido no campeonato. Mas são 10 pontos de vantagem. São 10 pontos, é uma belíssima vantagem, mas você perdeu o clássico dentro de casa, perde a invencibilidade do tapetinho, né? O Botafogo não tinha perdido com esse gramado. E por escolhas dele na Sul-Americana. Aí vem a contestação. A gente discutiu muito isso no nosso programa. Eu fui totalmente contra a escalação que ele fez contra o Defensa e Justiça no primeiro jogo. No tapetinho que empatou, ele poupou, só jogou com 2 titulares, tomou uma vaia, o torcedor cobrou, reclamou, pagou ingresso, lotou o estádio, foi para o Newton Santos, meio de semana, e o time não correspondeu, empata o jogo. E aí, uma semana depois, né, na Argentina, ele faz ao contrário. Ele bota quase o time todo titular. Só não jogou, se não me engano, o Eduardo, né, e o Adrielson. O Tiquinho Soares também não, que começou o jogo agora, mas estava voltando, né, se recondicionando. Sim. E aí ele perde o jogo, perde a classificação. O que o torcedor fez? Foi lá para o aeroporto. Aplaudiu, apoiou. Por quê? Porque era o jogo contra o Flamengo, que é o grande rival. Golaço. É assim, tudo bem, tá fora, desclassificou, você fez essas escolhas, né? Abriu mão, priorizou aqui, mas vamos ganhar do Flamengo. Tem que ganhar do Flamengo. Tem que manter a invencibilidade aqui. Aí vem a derrota, vem toda uma cobrança, vem toda uma pressão. Eu tinha uma amiga minha lá no estádio, né? Eu não fui no estádio, mas uma amiga minha foi lá, né? E ela estava muito feliz com o resultado. E ela me falou que, claro, os torcedores de Botafogo se manifestaram, reclamaram. E foi mais em cima dele a pressão. Aí eu acho que ele já fez também uma estratégia. Tá a pressão em cima de mim? Estão reclamando porque, né? Minhas escolhas e agora perco o clássico. Trago para mim essa responsabilidade. Assim, não é possível que ele realmente falou assim, não, meu trabalho tá ruim, perdi o clássico, será que eu vou perder o título? É melhor eu sair agora. Ele sabe que a diretoria não ia aceitar a demissão, que não ia aceitar o cargo, ele entregar o cargo, que os jogadores também iam se manifestar. Mas ele não entregou o cargo, ele falou que o cargo dele está à disposição da diretoria, do presidente, do diretor, quem quiser. Se quiser que ele saia, ele sai. Foi isso que ele fez. E ele fez isso como cortina de fumaça, porque se ele ficasse ali na moralzinha esperando as perguntas, o vagabundo ia trucidar ele. Que ele botou aqueles 2 garotos pela ponta lá do Bruno Henrique, tomou calor ali o jogo todo, não alterou isso ao longo da partida, escolhas erradas na hora de escalar o time. Ele sabia disso. Porque eu não vou aceitar que a pressão faça... Podem fazer pressão em cima de mim, mas em cima dos meus jogadores não pode. Como que não pode? O Botafogo é um time grande também. Porra, o cara não aguenta a pressão de jogar no time grande, não tem que jogar no time grande, pô. Vai jogar no time pequeno. A favor da permanência dele, porque dizem que ele faz um bom trabalho no dia a dia. É o famoso tudo combinado para dar renda, Tetra? Escalação. Não, é tudo assim, Ninguém falou do time do Botafogo, se teve falha, se não teve falha.
Ninguém Isso foi isso que ele muito quis. pelas escolhas Malandragem. de começar com o JP e não com o Di Plácio, de começar com o Segovinha e não com o Júnior Santos, e não com o Luiz Henrique. Ninguém fala, mas assim, ficou... É que a Daniela não entendeu a malandragem que ele tentou usar pra cima de malandro. Ninguém falou com ele. Ô, Bruno Lage, por que você começou com o Segovia e o JP na ponta do Bruno Henrique lá? E por que não alterou isso ao longo da partida? Ele não teve que responder essa pergunta. Ele ficou 9 minutos. Depois da primeira pergunta que ele fez, que ele nem respondeu direito, ele ficou 9 minutos falando pra caramba e foi embora. Ele quis ser malandro. Só que ele tá na terra de malandro, pô. Muito mais sobre a declaração dele e a não entrevista. Porque ele se levanta e sai. Tem um comentário, tal, todo mundo fala um pouquinho mais. Ficou muito mais em cima de que ele entrega o cargo e sai da coletiva. Eu acho que a grande questão, né, Pascoal, é exagero. que... Sim. Ele não entregou o cargo, ele falou que o cargo estava à disposição. Entregar é falar, a partir de hoje não sou mais o treinador do Botafogo, nem vou responder a coletiva, não tenho mais nada pra falar e um abraço pra vocês, fica com Deus. E aí ele entregou o cargo, beleza. Ele não entregou, ele falou que o cargo tá à disposição. E sendo que ele jogou conversa fora, cara. Que não existe isso. Ele hierarquicamente está abaixo do John Textor, dos diretores, etc. lá do Botafogo. Porra. É claro que o cargo dele tá à disposição deles. Do momento que eles não quiserem mais ele, eles vão demiti-lo. Ponto. Não existe isso de falar, qualquer coisa, meu cargo tá à disposição. Lógico que ele tá à disposição. De todo mundo que tá acima de você e manda em você, pô. Eu acho um exagero. Sim, eu acho que a grande questão é que ele ia ter que explicar como é que ele coloca o JP e o Segovinha pra segurar o Bruno Henrique. Eu não sei que a Miguel se dizia, eu tava lá, eu fui convidado também pra assistir esse jogo, e a torcida do Botafogo reclamou muito, assim, era óbvio que não ia dar certo, era óbvio que eu não sou baú. Que é isso? Ela foi também? Eu sou baú. A minha amiga foi. O homem não tá aqui pra brincadeira, não. Não encontrei ela lá, não. Se eu soubesse antes, tinha mandado uma mensagem pra ela, pra encontrar lá. Encontrei não. Vocês dois iam competir. Vocês dois iam competir, porque ela virou a musa do Newton Santos lá. Ih, rapaz, mas ela é da nação e virou a musa do Newton Santos. Que tá esquisito isso aí, como diria o Pascoal. Fala, Pascoal. Essa bagulho de chamar o engenhão de Newton Santos eu acho surreal, cara. O torcedor do Botafogo força uma barra com isso. Só que eu só vou aceitar se eu ver os torcedores do Botafogo chamando o Maracanã de Mário Filho, o Pacaembu de Paulo Machado de Carvalho, o Morumbi de Cícero Pompeu de Toledo. Só quando eu observar isso acontecendo. Do contrário, o engenhão será sempre engenhão. Ganhou, né? E eu moro aqui perto, né? engenhão. Todo mundo aqui chama de engenhão. Essa questão do Bruno Lage, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Inclusive com treinadores brasileiros, né? Sabe que errou, né? O Abel fez diferente, né? O Abel matou no peito e saiu jogando. Errei. Sim. Matou no peito e saiu jogando. O treinador do Botafogo fez diferente. Não, vou pedir demissão. O Abel tem 8 títulos e 2 anos e meio de treinador. Não, perfeito. Não, o Abel matou no peito. Por isso que eu digo que tem craque em todos os setores. E tem treinador craque, tem goleiro craque, tem todas as posições, tem craque. Até para treinador também tem craque. Você está elogiando o Bruno Lage, é isso? Não, estou elogiando o Abel. O Bruno Lage, o Bruno Lage, ele fez um monte de lambança. E a torcida tem todo o direito de cobrar. Por que não pode cobrar o Bruno Lage? Vai fazer igual o treinador do Bahia? Nunca fui chamado de burro. Aqui sou chamado toda semana. Aqui é Brasil, gente. É assim. Não é o que o treinador do Bahia falou? Não gostou, mete o pé, pô. Ele não falou isso agora? Essa semana? Daqui a pouco ele vai ser chamado de burro com sorte. Também. A questão, o Bruno Lage, ele montou o time errado no Botafogo na hora errada, no jogo em casa. E a torcida protestou, vaiou, ele não gostou. Ele pode, claro, todos podemos ser contestados por nossos gestos e atitudes e palavras. E ele errou, ponto. Ontem, no sábado, errou de novo. Errou novamente. Eu adoro o Segovinha, acho baita jogador. Ele tem razão no negócio, ele tem razão de um negócio. De quêzinho? Que ele reclamou lá na Argentina ainda. Absurdo esse jogo ter sido sábado à noite. O Botafogo foi prejudicado. Calendário brasileiro. Porra, Zinho,
Cara, o Zinho abusa do direito de falar besteira. Pelo amor de Deus, cara. No outro vídeo que eu botei aqui mais cedo, o Mauro César cita o Rei Kraus, que trouxe um conteúdo aí, interagindo numa entrevista lá do Bruno Lage, mostrando várias vezes que o Flamengo jogou. Tipo, teve uma semana que o Flamengo jogou 3 jogos na mesma semana, cara. Com intervalo de 2 e 3 dias. Pelo amor de Deus, faça meu favor. Tá de sacanagem. O Zinho abusa do direito de falar besteira. Era cracaço, sou fã, ídolo aí da nação. Mas comentando, ele é muito ruim. O jogo tinha que ser domingo. Não, absurdo. O Botafogo é o time que mais joga sábado. Eu não entendo isso. Um clássico desse, por que não foi domingo? O time jogou lá na Argentina na quarta-feira, o Flamengo ficou treinando a semana toda. Qual o problema pro Flamengo jogar no domingo? Mas também não foi o Flamengo que escolheu, tá? Se o Flamengo tivesse disputado. Mas se o Flamengo, olha só. Você tá tomando tamancada sem necessidade, hein? Vai tomar mais uma, que o Mauro Naves vai falar. Se o Flamengo tivesse na Libertadores ainda, teria jogado na quarta-feira também contra o Fluminense e estaria jogando ali a partida. Provavelmente é isso que ele vai falar. Qualquer coisa diferente disso tá de sacanagem. Cada hora é para um lado. Se o Flamengo tivesse... Não, mas eu não falei que foi o Flamengo. Eu não falei que foi o Flamengo. Tivesse disputando eu falei que o Fla-Flu, pro Flamengo não ia ter problema nenhum. Sim. Ozinho, se o Flamengo tivesse disputado o que todo mundo esperava que seria o Fla-Flu, daqui... Fla-Flu? Não, o Fla-Flu teria sido na quinta-feira. Aí não teria como esse jogo ser sábado, de fato. Ia ser domingo. Sim. E seriam 3 dias. O Botafogo teria tido a semana inteira para treinar? Exatamente. Não. Mas foi o Flamengo teria jogado na terça. Teria jogado, desculpa, a semana toda, não, um dia menos. 2, né? 2 dias a 2 menos. dias. O Botafogo jogou terça, o Flamengo ia jogar quinta. O Flamengo só não. O Botafogo só tá essa reclamação aí por causa da incompetência de o Flamengo ter sido desclassificado da Libertadores, meu amigo. Pelo amor de Deus, cara. E o Zinho concordar. Porra, pelo amor de Deus. Cracaço no campo, mas com a boca no microfone ele é fraco demais. E os dois iam jogar domingo. Mas quem domingo. disse que esse jogo do Fla-Flu seria na quinta? Não, seria no... Esquece que não seria na quarta, não. Não sei. Tá bom. Mas de qualquer forma, eu entendi o ponto do Mauro. Tá? O Botafogo jogando na terça... Seria na quarta, mas o Botafogo seria terça. Ele teria um dia a mais. Como agora ele tá falando que podia ter tido um dia a mais. Que eles não iam mudar o Botafogo de terça. Entendeu? Não é assim também agora, todo mundo tá mudando, a Comebol também não... Bom, enfim. Ele já foi agressivo naquele jogo pós-jogo. Eu acho, assim, que ele tá muito melindrado, cara. Sabe? Com essa pressão. Não pode vaiar, não pode fazer nada. Você falou que sua amiga estava lá, que você viu também. Não, era amiga do Zinho. Eu fui convidada de amigos meus, mas a amiga do Zinho estava lá. A amiga do Zinho viu que antes do jogo já reclamaram. Ele já sabia que a escalação... Não, você está confundindo todo mundo. Isso quem viu fui eu. Tinha torcedor do Botafogo do meu lado falando que na hora que saiu o JP Segovinha, falou... Não. Gente, ele fala, ele dá a entender que ele se sentiu melindrado quando falaram que o Botafogo só deu um chute contra o Cruzeiro. Ah, sim. Aí depois ele tá... Porque ele vai para a entrevista e fala, pois é, falaram que contra o Cruzeiro a gente só deu um chute, mas hoje nós demos 17 contra o Internacional e fizemos 3 gols. Mas contra o Cruzeiro só deu um chute. E só deu um chute mesmo, então ele tem que aceitar. E nessa escalação, ele se sentiu... O time foi vaiado no primeiro jogo, quando empatou, foi vaiado. Sim. Com a escalação que ele muito colocou. pela escalação dele, e quando não ele saiu, pelo o pessoal desempenho. chamou de burro também. Vaiado, burrice. Aí vai lá, perde. Aí ele volta. E há assim, a impressão dele de que antes do jogo começar, eles já estavam criticando o Segovia e o lateral. O JP. JP, sem saber se ia dar certo. Ele... Lage mostrou isso para os diretores. Pô, mas nem sabia se ia dar certo, deixa eu escalar os caras mais jovens e tal. Então, assim, mas é muito milindre, pô. Ele escala o que ele quiser, ele que treina, ele deve ter entendido que era melhor jogar assim. Só que o torcedor, quando olhou, já falou isso aqui, acho que não vai dar certo. Mas, enfim, podia ter dado certo, podia ter ganho o jogo, não podia? Podia, perdeu. Sim. Ah, mas perdeu porque o outro cara voou ali em cima. Um negócio assim, o Marlon Freitas, se não fosse um gol contra, era um golaço, hein, gente? Mas é muito... Pra mim, quem foi o treinador da rodada? Qual foi o treinador da rodada? Pra mim, foi o Jorge Sampaoli, que colocou o Pulgar lá numa fila de 3 zagueiros para segurar o contra-ataque no gramado que ele sabe que é rápido, contou com o Bruno Henrique, Pascoal do outro lado. Dani. Mas ele ia arrumar uma crise. Ele ia arrumar uma crise num time que, tudo bem, podia ter ficado a 8 pontos de vantagem, mas o Palmeiras não ganhou, e está a 10. Mas na hora que ele vai lá daquela declaração, ainda havia a possibilidade de até ser 8, mas ainda era muita coisa. Você imagina se o cara fala, pô, você vai sair mesmo? Então tá, tchau, obrigado.
E aí, vai buscar outro técnico agora? Liga pro Caçapa. Do outro lado ia acontecer isso, hein? Muito milindre, Fala, cara. assim, o que é que você ia muito falar? milindre, arrumar uma crise. O Botafogo tá com 10 esse pontos. futebol, assim. Não, real. Se o Flamengo perde, o São Paulo era demitido. Fato. Sim, É verdade. esperar o Mauro aí. Eu acho o seguinte, Não, quero dizer o Zinho, seguinte, ele quase atrapalha Quem começou o jogo que todo mundo falou que se perdesse o clássico ia embora, era o São Paulo. Então ele tem que ficar satisfeito, tá? Porque ele entregou o cargo e o Botafogo não aceitou. Do outro lado, antes de começar o jogo, já se falava que o cara ia embora. Que dependia desse resultado, que eu sou contra. E eu falei no programa. Eu não sou fã do trabalho do São Paulo no Flamengo, mas sou contra. Depender desse jogo, se vai continuar o São Paulo ou não. Então, Bruno Lage, o São Paulo ganhou de você e segurou o cargo dele aí para ele trabalhar durante essa parada FIFA aí. E o cara, uma coisa, ele foi corajoso. Ele barrou o ídolo da torcida, o ídolo, né, que é o Gabigol. E para mim foi uma surpresa. Tá jogando porra nenhuma, vai pro banco um pouco. O Pedro tava jogando nada, foi pro banco um pouco. Não sei pra vocês. Quando eu olhei a escalação e vi o Gabigol no banco... Ah, não, ele treinou, ele fez Não vai ganhar vaga na carteirada. testes. Ah, vazou aí, que pode ser... Pra mim foi uma surpresa. Uma surpresa o Gabigol não começar jogando. E a formatação que ele fez. Pulgar quase... Ó, quem tá na seleção? Ele e os 3 zagueiros que jogaram. Pulgar, Léo Pereira e o Fabrício... E o Bruno Henrique decidiu o jogo. O Bruno Henrique voando. Vamos ver se deu certo isso, né, Zinho? Que agora ele vai ter esse tempo para treinar. Vamos esperar a volta para ver se for uma boa pro Flamengo. De repente, ele pode lançar isso como um padrão. Deixar o Pulgar sempre como esse... Ele não foi um terceiro zagueiro. Ele estava jogando como um volante ali de marcação, mais recuado, que quando o Flamengo estava sem a bola e em situação de contra-ataque, etc., o Pulgar compunha ali entre os 2 zagueiros e fazia uma linha de 5 com os 2 laterais junto. E o Flamengo defendia num 5-4-1 ali. Então, foi uma decisão que eu achei até corajosa, inteligente, digamos assim, do Jorge Sampaoli. Agora, o que eu acho que faltou coragem nele foi de trocar o goleiro e testar o Rossi. Talvez, de repente, realmente contra o Botafogo não seja o melhor momento, mas parece que o Rossi já está em condições físicas ideais para poder jogar e ele veio treinando na semana com o time titular. Então, eu acho que, tem que lançar esse goleiro aí pra gente ver qual é a dele. Porque, eu queria que a gente fosse tranquilo com relação a isso, botar um goleiro ali que ficasse uma dinastia defendendo o gol do Flamengo. O cara tem idade, acho que ele tá com uns 27 anos, sei lá. Mas não é difícil de imaginar mais uns 5, 6 anos de Rossi no Flamengo titular o tempo todo. Então, acho que poderia a gente ver o goleiro lá, o argentino, ser experimentado aí. Mas, defensivamente, eu achei até decente. E esse movimento aí, com mais treino, pode vir a funcionar. E, de repente, isso aí garantiu o Pulgar o tempo todo como titular do time, porque esse jogador é um dos melhores que a gente tem essa temporada. Toda vez que ele se lesionou aí esse ano, eu fiquei triste, porque ele é um dos poucos que está se salvando nessa temporada aí. Pascoal, agora o Bruno Henrique não tem que ter dúvida, né? O Bruno Henrique, eu acho que... O JP teve pesadelo com o Bruno Henrique. Nossa, o JP ficou doido. Não achou, não viu. E se perguntarem para ele do Bruno Henrique, ele nem sabe o que aconteceu. O Bruno Henrique atropelou. O Bruno Henrique mas o Bruno Henrique passou o carro nesse jogo contra o Botafogo. Passou o carro, jogou demais. E podia ter sido chamado para a seleção, já que o Vinícius foi cortado. Ao invés de trazer o Rafinha, ele joga pela esquerda, põe o Bruno. Até eu acho que cheguei a falar no programa. Tinha o Keno ou o Bruno aqui do Brasil, rapidinho para ir lá para Belém. Mas o Keno é do Fluminense, o Diniz não pegava bem e tal, já está levando o André, o Nino. Vai ser o Bruno. Vai fazer o quê? O Rafinha, a gente está jogando o tempo todo lá do lado direito. Vai fazer o quê do lado esquerdo agora? Mas enfim... O mérito da vitória está mais para o Sampaoli ou está para o elenco do Flamengo dessa vez? Não, eles cumpriram bem o papel. Tem dia que a gente critica o posicionamento do time do Flamengo. E o encaixe tático do Flamengo. Recomposição muito boa. Toda vez que o Flamengo perdia a bola, os caras pressionavam. E quando não conseguia recuperar, a recomposição era quase que imediata da linha de 5 na defesa. O time se comportou legal. Dessa vez, não. Dessa vez eu não tenho força para reclamar do técnico do Flamengo. Ele montou a estratégia e todos funcionou. Os jogadores cumpriram
o que tinha de fazer dentro de campo. Todos cumpriram. E eu acho que isso aí é mérito dele também, de jogador entender o que deveria fazer em campo. Ele, o Sampaoli, e o técnico do Corinthians, o Vanderlei Luxemburgo, entraram na mesma condição. Se perde o jogo, um abraço pro gaiteiro. O Corinthians se segurou no empate. Que diferença de um jogo para o outro? Que diferença do jogo? O Botafogo, inclusive, finalizou mais do que o Flamengo. O jogo foi lá e cá. O Laje não precisa reclamar. Deixa eu falar um negócio aqui, ó. Os clássicos, agora o nosso tempo está acabando. Mas você que está aí do outro lado, vem aqui comigo, que eu vou contar um negócio só para você. O Sampaoli deu uma entrevista dizendo que o Gabriel agora vai ter que brigar pela posição dele. Hoje não deu tempo, mas amanhã é data FIFA, vamos estar com tempo aqui. A gente vai perguntar para você, tem que brigar o Gabriel por essa Ribeiro posição? Também, tá? Ele tem que brigar pela posição, ele não pode ganhar a vaga dele com a carteirada, pô. Não pode, pô. Ele vai ter que mostrar nos treinos que ele tá capaz, vai entrar nas partidas no decorrer tendo que mostrar serviço e se dedicar mais, cara. O Gabigol tem questões ali dele de comportamento, tem questões de foco no trabalho, tem questões físicas também, porque você olha a cara dele, pô, a cara dele tá maiorzona, sabe? Mas ele não parece um cara que tá gordo, ele tá forte pra caramba. E de repente esse forte pra caramba não é legal pra ele, pô. Ele era muito mais rápido. E ele perdeu velocidade, ele perdeu arranque, explosão. Pô, o Gabigol tem que rever os conceitos dele na carreira, fechar ali com a galera do departamento de físico do Flamengo ali mesmo e ver o que eles podem fazer por ele pra ele recuperar a velocidade, a explosão que ele tinha, melhorar a finalização. Cara, ele vai ter que... Ele estava acomodado, na minha maneira de enxergar, ele estava acomodado. E agora eu acho que isso aí pode ser uma sacudida que ele precisava. A gente também não viu essa dupla Bruno Henrique e Pedro funcionando, porque sempre quando o Bruno Henrique jogou com o Pedro, tava os três, ou era a situação no meio de um jogo e tal. Começando partidas isso foi raro, agora a gente vai ver mais aí. De repente, até a presença do Pedro é algo que ajuda a melhorar o futebol do Bruno Henrique, porque o Pedro dentro da área atrai a marcação e dá espaço. Abre espaços aí. Penso isso, né? Essa é a minha humilde opinião. O Everton Ribeiro tem que brigar. Everton Ribeiro tem que jogar, tem muita gente ali pra entrar nesse time. Vamos ver como é que vai ser essa semana e amanhã a gente trata desse assunto. Intervalo rapidinho aqui no clube. Bom, então o vídeo foi esse. Eu já falei nos outros vídeos, achei a vitória do Flamengo boa. O time parece que entendeu melhor o que o Sampaoli pediu. De repente, agora que eles estão conseguindo entender o espanhol dele, que parece que no espanhol ele já é ruim. Falando português ele é pior ainda. De repente agora os caras estão conseguindo entender o idioma dele e fazer o que ele pede. E eu espero que a gente esteja entrando agora com essa vitória aí numa maré de sorte melhor. Agora que não tem mais... vai acabar a Copa do Brasil aí em breve aí. Falta pouco tempo para as duas finais serem disputadas. A gente espera ser campeão. E eu espero de verdade que agora com todas as semanas livres o Flamengo tenha bastante tempo para trabalhar de forma que melhore o rendimento no Brasileiro. E conte com a sorte também de o Botafogo começar a empatar e perder partidas e deixar uns pontos pelo caminho. Bote nos comentários o que você achou desse vídeo. Compartilhe com seus amigos aí nos grupos de WhatsApp que você tem de Flamengo. Com certeza tem um grupo no teu WhatsApp aí que fala de Flamengo o dia todo. Se inscreva no canal se não tiver inscrito, aciona o sininho da notificação, deixa um like. Aqui na tela tá passando outros 2 vídeos do canal, dê uma olhada. Se eles te interessarem, clique, continue vendo, porque quando você maratona você me ajuda e eu serei eternamente grato. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.